Obrigado, comandante. É muito bom estar aqui a bordo com você, com todos aqueles que nos ouvem e veem. E você tocou num ponto essencial, né? Eu acho que o momento que estamos vivendo, todas as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, de informação, percebem que nós estamos num momento de transição, né? Aquele mundo que existia há 2, 3 anos atrás, ele está sendo completamente transformado. Se você pensar em 2017, 18, 19, você pode ver o quanto mudou. E, naturalmente, esses processos de transição de poder, eles são geralmente processos que incluem um certo atrito. Eu sempre digo o seguinte: você nunca viu na história da humanidade uma transição de poder, por exemplo, do Império Romano, que não houve batalhas, do Império Britânico, que não houve batalhas, a queda desses impérios, não é? E a transição para um novo poder. O que nós estamos vivendo hoje é uma transição, uma travessia para uma nova realidade, de um mundo multipolar, que está saindo de um mundo unipolar depois da queda da União Soviética, e nós estamos aí acompanhando essa transição que, obviamente, comandante, como já a história nos ensina, é uma disputa por poder. Disputa por poder pressupõe um certo nível de atrito e de imprevisibilidade. Mas é que tá, professor, olha só. Eu acho que a gente está vendo uma coisa surreal, né? Porque se nós voltássemos o tempo, se a gente entrasse os dois hoje, uma máquina do tempo, e fôssemos falar para as pessoas em janeiro desse ano o que está acontecendo, nós seríamos taxados de maluco, a gente ia ser preso. É um fato. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor, eu até queria que o senhor comentasse. Por exemplo, a Arábia Saudita cruzando os braços com os Estados Unidos agora na questão da OPEP. Quer dizer, é completamente surreal. Eu imagino a dificuldade, eu tenho muita dificuldade aqui, às vezes, de explicar isso para os nossos inscritos, porque muda o tempo todo. Eu acredito que o senhor também tenha, porque as pessoas falam, mas é possível, gente. A gente não... Tá muito difícil de entender esse mundo, o senhor concorda? Tudo que está acontecendo. Sim, comandante, tudo depende. É claro, tudo depende da perspectiva. Não é possível entender o jogo. Por exemplo, comandante, como é que nós podemos ter no Brasil o governo americano, o presidente Biden, que já manifestou isso, e o seu governo, que tem simpatia pelo candidato de esquerda e apoia países de esquerda na América Latina, enquanto o presidente atual, que é de direita, tem mais proximidade com Putin na Rússia. Né? Então, veja, olha que coisa. A Rússia e o Putin mais ligados à direita e apoiando, e os Estados Unidos apoiando a esquerda. Como é que se explica isso? Veja, comandante, aqueles que nos ouvem veem. É impossível compreender o jogo se você continuar com a ótica antiga. É querer ver o momento atual com óculos antigos. Veja bem, não existe mais países brigando. Não existem mais ismos, socialismo, comunismo. Todos são manipulados por um grupo que alguns chamam de transnacionais, outros chamam de bilionários, o nome que você quiser dar. Eu, no canal, eu adoto o nome dominadores globais, porque isso é algo muito mais profundo do que simplesmente um Bill Gates, um Soros, etc. Okay? É um grupo que é muito além disso, e a sua nata, o seu cerne, o seu núcleo, ele não é visível. Não são as pessoas que estão na televisão que são realmente aqueles que comandam. Uma coisa é cargo, outra coisa é disputar poder. São alguns conceitos que precisam ser entendidos para entender esse jogo. Então, de um lado, nós temos dominadores globais, que sempre controlaram a sociedade humana, seja através da emissão de dinheiro, seja através do controle da Big Pharma, seja através do controle da distribuição de alimentos, seja através de catalisadores como guerras. Esses são os dominadores globais. Do outro lado, existe um grupo tentando sabotar esse processo, que eu chamo no canal Resistência. Mas qual é, comandante, o modus operandi? O modus operandi é sempre o mesmo. Né? Eu crio uma situação, espero a reação e ofereço a solução. Então, eu crio uma situação de escassez, por exemplo, eu crio uma situação de medo através de um catalisador, uma pandemia, algo assim, e aguardo a reação. As pessoas saem da zona de conforto, saem da sua segurança, se sentem temerosas,
se sentem inseguras em relação ao seu emprego, à sua subsistência, e aí, diante dessa insegurança, tendem a ceder em coisas que normalmente não cederiam. Então, veja bem, por que eu estou dizendo que não tem mais aquele cenário de países e ismos? Vou dar um exemplo. Dominadores globais, o capital foi quem fez a China ser o que é. A China não saiu do comunismo lá de Mao Tse-tung, as pessoas passavam fome, comiam uma tigela de arroz por dia e olhe lá, e se tornou quem é pelos seus próprios pés. A partir do final da década de 70, a China era 75% do PIB do Brasil. Os dominadores globais começam a colocar dinheiro lá. Colocam dinheiro, know-how, plantas fabris, transferem tecnologia e fazem a China se tornar a potência econômica que é hoje, a verdadeira fábrica do mundo. Ora, por que capitalistas, pessoas que, do modo capitalista de pensar, em tese, forjam uma potência econômica politicamente comunista? Porque não faz diferença se é comunista, se é capitalista, desde que obedeça a eles. E aí ela, com o poder econômico, ela financia e se torna uma potência militar.